Olá, querido discípulo de Cristo, graça e paz. Eu me chamo Pastor Wagner Vilela, da Igreja da Árvore. Estamos juntos hoje para o treinamento do CGC. Isso mesmo, a cartilha gestacional celular. Antes de tudo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e acione o sino das notificações, porque estaremos de uma maneira muito especial te ajudando a crescer naquilo que é a vontade de Deus e juntos cumpriremos o propósito que o Senhor nos entregou de fazer discípulos, de expandir o reino de Deus no nosso estado, na sua igreja local. E esteja junto conosco nessa grande tarefa, nessa grande missão. Nesse curso, propomos a você conhecer o que é o CGC, a nossa missão, a nossa visão, os nossos pilares, o ciclo de compromisso, dentre tantos outros detalhes da gestação de uma célula, de uma igreja no lar. A cartilha gestacional celular é a primeira obra produzida pelo sistema de ensino Igreja com Propósito. O CGC é uma síntese prática, objetiva de como as células elas nascem e crescem e, obviamente, multiplicam. Nossa meta com essa cartilha é estabelecer uma visão panorâmica de como se desenvolve, como desenvolver, como levantar pessoas dentro desse pequeno grupo para o cumprimento da missão e da visão. Seja líder de célula, seja auxiliar, seja um membro. Isso, as ovelhas. Tudo isso é para que a célula se desenvolva, multiplique de forma saudável e ousada. Ao final desse curso, você será capaz de compreender os aspectos básicos da vida cristã no seu pequeno grupo, atuar como um membro ativo, cumprindo o chamado de fazer discípulos. Também você será capaz de, entendendo o objetivo final da igreja com propósitos, atuar na comunidade considerando o compromisso de cada membro para expandir o reino de Deus na sua igreja local, no nosso estado. Ao completar esse curso, você irá compreender na prática os princípios bíblicos doutrinários funcionando dentro da célula. Juntos, vamos conhecer os processos naturais que envolvem a multiplicação da sua célula e no final de todas essas lições, seguiremos como um bom colaborador nas nossas células, fazendo com que pessoas distantes do Evangelho estejam conosco nessa grande visão, nessa grande missão como igreja local. Nas primeiras páginas da nossa cartilha gestacional celular, você vai encontrar a estrutura da nossa comunidade local. Isto é, a missão, a visão, os propósitos, tudo isso embasados biblicamente de como vamos funcionar dentro da nossa célula como igreja local. A nossa missão como igreja local é sermos comprometidos com o Evangelho de Cristo, engajados na comunidade, que vive, uma igreja que vive de acordo com os pilares da igreja com propósitos. Tudo isso para cumprirmos com a visão que diz garantir a expansão do reino de Deus em nosso estado por meio do crescimento saudável de cada discípulo, baseado no ensino bíblico e na vida em comunidade. Nossos propósitos, eles estão descritos em Mateus 28, 18 a 20, Mateus 22, 37 a 39, João 17, são os textos bases para o cumprimento do propósito de Cristo na terra. É de onde nascem os nossos pilares. Os textos bases dizem, portanto, vão. Isso aponta para o propósito do evangelismo. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O CGC tem por objetivo fincar esse propósito chamado comunhão, batizando-os. Então, o trecho que diz, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, fala de discipulado. E o término do texto nos aponta para
a confiança que devemos ter no Senhor dentre tantos desafios que vamos viver para o cumprimento dessa visão, o cumprimento de cada pilar. Então, portanto, vamos nós juntos confiar então. O texto diz: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. E ao que compete a adoração e serviço, ancoramos a vida da célula nas palavras de Jesus que diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Ou seja, a adoração. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame a seu próximo como a si mesmo. Ou seja, serviço, ministérios. Mateus 22, 37, 38 e 39. Na página 21 do seu material, temos a roda do ciclo de compromisso. Lá, nós associamos cada propósito a cada perfil de membro dentro da célula. Por exemplo, o evangelismo, na roda de compromisso, são para aqueles que se denominam comunidade. Já o propósito da adoração, aqueles que são chamados multidão. A comunhão, ela está associada àqueles que são chamados congregação. Já o discipulado são aqueles que estão denominados comprometidos, e os núcleos, aqueles membros de perfil de ser núcleo na igreja local, esses estão associados e atrelados ao pilar do serviço. Vamos lá, comunidade. A comunidade é nosso alvo como igreja do Senhor Jesus Cristo. Quem são esses? Os não cristãos, os sem igrejas, os convertidos, mas sem congregação, e também os afastados. Esse público serão os nossos próximos seguidores na nossa célula, nas nossas celebrações, sim, seguidores de Cristo. E nós os alcançaremos por meio de muito evangelismo, pelo nosso exemplo de cristãos e por estarmos em Cristo Jesus. Geralmente, esse público está no meio dos nossos amigos, colegas, vizinhos, familiares, todos esses que ainda não conhecem ou não desfrutam de um compromisso e de uma amizade com o nosso Senhor Jesus Cristo. Atenção, células! Fique por dentro da nossa próxima ferramenta chamada Amigo com Propósito. Breve lançaremos a apostila e nossos próximos vídeos e treinamentos serão para você evangelizar, sim, esses amigos. Multidão. São aqueles que fizeram sua decisão por Jesus, mas ainda não frequentam a célula, não frequentam a celebração com regularidade, eles ainda não se enxergam como o corpo de Cristo. Necessitam ainda de muita instrução, cuidado para que avancem rumo à consolidação. A célula deve adotar um sistema de acompanhamento que, junto ao Smart Ministério de Acolhimento, investe em ligações telefônicas, visitas, intercessão, execução da apostila Haja, aceitei Jesus, e agora? Seja em grupo ou com um encorajador, esse novo convertido receberá cuidado sob supervisão do líder de célula. Uma importante observação: não marcamos discipulados com essas pessoas. A multidão, elas são pessoas que têm um perfil de apenas desejar vínculos presenciais apenas nas nossas celebrações e células. Congregação. Frequentam regularmente a celebração e célula. Se decidiram por Jesus e já fizeram até mesmo curso de membresia, ou estão estudando a apostila, assinaram a declaração de membro. Congregação são os que foram batizados ou estão em situação de sou candidato ao batismo. São os que se identificam como o corpo de Cristo, desenvolvendo bem os pilares da igreja com propósito. Os que se enquadram em congregação
já terminaram as etapas do material de consolidação chamado AJA e estão empenhados no nível 1 da fase de maturidade de discipulado que se chama curso de membresia. Esse perfil de seguidor congregação, está no mínimo sendo acompanhado pelo líder da célula e até mesmo num GD, grupo de discipulado. Em alguns casos, pessoas desse grupo já podem ser até encaminhadas para o Ministério de Socorros. Isso, os que ajudam lá nos serviços, nas celebrações em cada prédio e igreja da árvore. Eles também estão ativos com as pequenas tarefas da sua célula. E os comprometidos? Qual é o seu perfil? São aqueles que estão envolvidos em um processo de discipulado transparente, integrados em tarefas na célula de maneira ativa, já ardem na visão, pela visão, com a visão, entendem os propósitos básicos da célula e já estão vendo o líder, os supervisores e até mesmo seus pastores na igreja local como uma equipe de discipuladores que influenciam diretamente as suas vidas, como orientadores e referencial de fé. Em sua maioria, os comprometidos já são participantes de um GD, estão prestes a entrar num discipulado 1-a-1, discipulado relacional, se encontram servindo nos serviços ao ministério, à igreja local, nas celebrações e também estão fazendo as etapas do teórico, apostila de membresia, uma vida com propósito, CGC, igreja com propósito e TLP, que é até mesmo a preparação para ser um líder de célula. E a equipe núcleo? Esses são os GFs da comunidade. Isso, o grupo de força, o próprio auxiliar, o líder de célula. O próximo líder da célula filha nasce dentro desse perfil de ser núcleo na comunidade local. Grupo ideal para servir aos ministérios, empenhados e concluindo também todas as etapas do teórico. Quando o novo líder for assumir sua célula, o ideal é que tenha concluído todas essas etapas teóricas da grade. O CGC destrincha como a igreja no lar funcionará na prática. Trilhamos um calendário de atividades anuais, ilustrados por estações, que vão direcionar como igreja local, dentro da célula e também nas celebrações, as nossas ações. Nos inspiramos nas etapas de semeadura, que consiste em cultivo, cuidado, crescimento, colheita. Isso mesmo, em estações, a cada ano, vamos sendo movidos por uma palavra profética anual que caracteriza nossos alvos, metas e planos. E como foco principal da cartilha, os períodos que a célula passa até a multiplicação. O primeiro período, adaptação. O segundo período, secundário. O terceiro período, mediano. O quarto período, experimental. O quinto período, a maturidade. O sexto período, trabalho de parto celular e, enfim, a multiplicação. Esta cartilha, ela não é um conjunto de regras rígidas, nem uma receita de bolo pronta para os líderes, mas um conjunto de valores práticos a partir de princípios revelados na palavra de Deus pelo próprio Espírito Santo com respeito a ser igreja. Você, membro, aceita o desafio de ser um colaborador nessa visão? Querido auxiliar de célula, você está disposto a dar continuidade ao legado que seu líder começou? Líder, você tem desfrutado desta ferramenta, isso, o CGC, para a sua trajetória? Supervisores, coordenadores e pastores aceitam jogar nesse time e fazermos o alcance da nossa visão? A partir de agora, vamos mergulhar em cada fase da nossa célula, começando pela sua gestação e indo até o nascimento da nova célula. Vamos acompanhar esta gestação?
Te espero no próximo bloco. Um grande abraço.